prontos para a live do mês de março, a terceira live deste ano. E hoje o tema escolhido é vontade por doces. Será que é tudo emoções? Será que é sempre as emoções que estão aqui por detrás? Quero aqui explicar-vos que há questões hormonais por detrás e que, entendendo como é que a coisa funciona, nós vamos conseguir modular estas nossas hormonas. Acontece também nos homens, ok? Porquê? Que eu tenho aqui... Porquê que eu vou falar nesta questão? Embora nos stories que eu coloquei não houvesse grande interação, digamos assim, portanto as pessoas não assumissem, muita gente respondeu sim, mas eu estava à espera de mais respostas, ok? Principalmente as pessoas dizerem que tinham uns sintomas, mais vontade de comer na época da TPM, todos os dias, ao final do dia, ok? E não verifiquei isso. Mas na minha prática clínica, diariamente, ok, as pessoas assumem que há vontade de doces. Ou seja, eu sei que isto é um tema que muitas pessoas precisam. Tenham excesso de peso, sejam magras ou não, ok? Porquê? Porque nós vivemos todos numa mesma sociedade, somos todos influenciados por uma coisa chamada stress, não é? E então só isso aqui já vai destabilizar muito as nossas hormonas. Boa noite a todas. Estou aqui a tentar me aproximar, que é para que consigam depois aqui ouvir. Pronto, não sei como é que está aí a nível do som, está bem? Então, eu enumerei, deixa-me ver, 7. Enumerei 7 causas para a vontade de doces. E há mais. E depois, imaginem, dentro de uma causa, eu consigo aqui ainda encontrar outras relacionadas com a mesma causa, ok? Então, para uma causa número 1, portanto, eu vou enumerar as causas, tenho um desafio para vocês. Fiquem atentos a tentar perceber se identificam com alguma destas causas. Ok, obrigada. O som está bom. Se identificam com alguma destas causas, ok? E até podem ir aqui assim partilhando comigo. Uma causa são picos de glicose na nossa corrente sanguínea, que faz com que nós tenhamos ainda mais vontade de comer doces ao longo do dia. Outra causa é o dormir pouco. Okay? Vou abordar mais à frente estas questões. Portanto, o dormir pouco, o dormir mal, o levantar-se várias vezes durante a noite, o interromper o nosso ritmo de sono vai interferir na produção hormonal, ok? E na regulação do apetite. O stress crónico, viver dia após dia ao longo de anos, sempre em correrias, com ansiedades, com medos, ok? Uma pessoa até pode, ok, não ter uma rotina muito estressante a nível de horários, andar na correria, mas a pessoa ter ansiedade, a pessoa ter medos, ok? Isto também gera síntese, produção de cortisol e vai depois daqui desequilibrar muita coisa, nomeadamente a glicose, o metabolismo da glicose. Uma causa que não é muito falada e que é muito comum de se encontrar é supercrescimento de fungos, supercrescimento fúngico no intestino delgado. Ou seja, isto é a sigla SIFO, ok? Fala-se muito no SIBO, que é supercrescimento de bactérias no intestino delgado, também é muito comum, mas também há SIFO. Como é que a pessoa consegue perceber se tem crescimento a mais de fungos no seu intestino? Por exemplo, se há candidíases de repetição. Este é um exemplo. Depois, juntamente, claro, a vontade de estar sempre a comer pão, doces, né, também depois aqui associada. Vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Outra causa para a vontade de comer doces é desidratação, a sede. Quantas vezes a pessoa vai comer, mas ela tem sede? É a fome, como é que eu costumo dizer? A fome que afinal é sede, ok? Também falta de nutrientes. Um corpo que está desnutrido, um corpo que não tem nutrientes, vitaminas, minerais, vai ver comprometida a síntese de neurotransmissores, por exemplo, ok? Então, falta B6, falta ácido fólico, okay? Isso magnésio vai comprometer a síntese de serotonina, por exemplo, de dopamina, e depois a pessoa anda assim mais em baixo, mais tristonha, parece que não tem vontade nem alegria na sua vida, e então vai ter mais tendência a ir buscar uma recompensa rápida, que é a questão dos açúcares, o comer. Então, a falta de nutrientes também é algo que eu apanho muito. Eu apanho muito porquê? Porque as análises são muito superficiais. E depois, quando eu solicito análises mais a fundo, vai-se verificar que a pessoa está com déficits nutricionais. Okay? Já ia falar aqui outras coisas, mas para não estar a alongar. Outra causa, 7ª causa, baixa concentração de serotonina. Okay? A serotonina é a hormona da felicidade, conhecida por hormona da felicidade.
E quando nós temos baixa produção de serotonina, baixa quantidade de serotonina na nossa corrente sanguínea, a pessoa tem falta de ânimo, ou seja, mau humor logo pela manhã, um cansaço ao longo do dia, recorre à questão dos cafés, portanto, sonolência, vontade de comer doces, vontade de comer especialmente doces, irritabilidade. E esta questão da serotonina vocês vão se lembrar. Quando a pessoa vai ao médico e ele acha que está com sintomas depressivos, dá-se o antidepressivo. O antidepressivo é um quê? É um inibidor da recaptação da serotonina no cérebro. Okay? É um medicamento para tentar que os níveis de serotonina estejam ali aumentados no nosso cérebro. Ora, muito bem, mas se a pessoa não sintetiza grande quantidade de serotonina, o antidepressivo pode até mesmo não fazer efeito. Portanto, fiquem atentos, às vezes se tomam antidepressivos, e se persistem os sintomas. Porque se persistirem, então é preciso avaliar qual é que é a real causa dessa depressão e, se aquele medicamento vai fazer efeito, então ver outra via. Ok, então falei aqui nas 7 causas para a vontade de comer doces. Então vou começar pela última aqui, que é baixa quantidade de serotonina. Temos que nos lembrar que 90% da serotonina é sintetizada no intestino. Não é por nada que se fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, ok? Então, saúde mental está diretamente relacionada com a saúde intestinal. Para ter ótimos níveis de serotonina, eu preciso então de ter o intestino a funcionar corretamente. E isto é o quê? É eu conseguir ir à casa de banho todos os dias e as fezes não serem pastosas, okay? Terem uma consistência saudável. É eu não andar inchada durante todo o dia, é eu não ter gases em demasia, não ter desconforto no meu intestino. Vão ao médico, ok, queixam-se de gases. São gases. Não é para desvalorizar, porque os gases indicam-nos que tipo de bactérias é que estão lá e também, e muitas vezes são bactérias patogénicas, portanto, que vão estar a gerar inflamação e que precisam de ser tratadas porque senão vai gerar aqui problemas crónicos. Porque aquilo que se passa no intestino não fica só no intestino. O que se passa no intestino afeta a tireoide, afeta a saúde do cérebro, afeta a saúde hepática, do fígado, afeta a saúde hormonal, a regulação das hormonas, a produção das hormonas do ciclo da mulher, okay? E não só. Articulações também. Então, para eu garantir níveis bons de serotonina, o que é que nós precisamos? De tratar da saúde intestinal e de consumir fontes alimentares que nos vão dar uma molécula chamada triptofano. O triptofano é que vai depois se converter na serotonina. Então, ao longo do meu dia, quando eu como, é importante que eu tenha fontes alimentares de triptofano. Algumas delas, vocês podem facilmente hoje em dia a Google, há muita informação, então, mas para terem uma noção, são principalmente as proteínas, ou seja, a carne, os ovos, os laticínios, o tofu, o grande bico. Depois também temos a banana, que também nos fornece triptofano, o cacau. Ou seja, nós com estes ingredientes conseguimos constituir um pequeno almoço que já vai ser rico em triptofano e que vai ser muito importante também para, à noite, eu conseguir ter triptofano para sintetizar também a melatonina, que é a hormona que me vai ajudar a adormecer. Okay? E não só. Encerrando aqui a parte da baixa concentração de serotonina, aqui já demos 2 soluções, ok, para conseguirmos ter bons níveis de serotonina. Outra causa aqui para a vontade de comer doces, picos de glicose no sangue. Ora, muito bem. Aqui falar, antes de vir para a live, estava a analisar umas análises que uma cliente me enviou e eu solicitei à médica que me enviasse também, fiz o pedido da glicose em jejum e insulina em jejum. E veio o valor sem insulina. Porque a médica disse que não era importante. É importante sim, porque imaginem, eu ontem comi mais doces, ou algo do género, uma refeição diferente, ou uma refeição que tenha mais hidratos de carbono. E eu vou fazer as análises e dá-me um valor de glicose um pouquinho mais alto, por exemplo, ok? E aquilo só me dá a fotografia, a glicose só me diz a quantidade de açúcar que eu tenho ali naquele momento, naquele dia. Não me diz como é que está a saúde do meu pâncreas ao longo do tempo. Então a insulina permite-me perceber se o pâncreas tem estado a produzir, não é, insulina, muita quantidade de insulina, okay? E ajuda-me a perceber se estamos a caminhar para uma insulina, para uma sensibilidade
à ação da insulina, ok? E uma resistência à ação da insulina e que depois futuramente originará uma pré-diabetes e diabetes. Okay? Então, sempre que façam análise, solicitem ao médico assistente, além da glicose, para vir junto também o pedido da insulina em jejum, ok? Só assim é que nós conseguimos fazer um correto diagnóstico, ok? Mas fiquem atentos, valores ali à volta dos 90 de glicose em jejum, convém ver a insulina também, especialmente esses casos aí, ok? Pode não ser nada, pode ser porque a pessoa está em jejum há 14 horas, por exemplo, e o valor da insulina e o valor da glicose está mais aumentado, está bem? Picos de glicose. Então, o que é que acontece? É muito importante nós respeitarmos o ciclo circadiano. O que é isto? Como é que nós somos formatados? Há uma hora no nosso corpo, há horas no nosso corpo para a produção de hormonas. Então, o que é que eu costumo aconselhar sempre? A pessoa levantou, acordou, não é para ir logo correr comer. Então, levantou, vai se hidratar, beber, vai olhar para a luz do dia, para que aquela informação da luz, aquele sinal, aquela intensidade da luz, penetre, ok, nos nossos olhos e vai para o nosso núcleo supraquiasmático no cérebro e que depois vai transmitir informação aos órgãos para eles acordarem. Ou seja, eu preciso de acordar o meu pâncreas e depois comer, porque senão vai gerar aqui um acúmulo logo pela manhã de glicose no sangue. E depois é isto aqui, ou seja, depois a pessoa começa logo de manhã com uma refeição rica em hidratos de carbono, seja a torrada, seja o pãozinho com doce, seja umas papas de aveia que têm que têm baixo teor em fibra, e aquilo é aveia, bebida de aveia e fruta, é riquíssimo em hidratos de carbono de rápida absorção, ok. Entrou para a corrente sanguínea, aumenta a quantidade de glicose, de açúcar no meu sangue, okay? E gera aí um pico. Tudo que seja picos de açúcar no sangue depois gera uma quebra, okay? Repentina, abrupta, e vai fazer o quê? Com que depois eu tenha fome, tenha irritabilidade, tenha falta de energia e sinta vontade novamente de comer. Então, o começar o dia logo com um pequeno almoço doce é como incendiar uma floresta. Começamos aqui e depois vai ser o dia todo, possivelmente, a querer, a desejar doces. Não há dúvidas? Olá meninas, estou aqui a conhecer as minhas nutridas, que acompanho também, e pessoas novas. Então, outra questão, isto também é importante, relacionado aqui com a questão da glicose. Há condições de base que já predispõem a uma resistência à ação da insulina, que é SOP. Pessoas que têm síndrome dos ovários policísticos, o que é que acontece? Já têm predisposição para digerir pior os açúcares, ok? Então, estas pessoas aqui já precisam de ter uma alimentação mais baixa em hidratos de carbono, saber escolher os hidratos de carbono e saber conjugá-los, saber quando comer, ok? Mesmo doces, ok? Há lugar para tudo, só que é preciso saber inseri-los para que não haja aqui picos de açúcar no sangue. E também há uma outra condição, que todas as mulheres têm, a TPM. Vou corrigir, todas as mulheres têm a fase lútea do ciclo da mulher. Não necessariamente têm TPM. TPM é o quê? É um conjunto de sintomas que as mulheres sentem, umas mais do que outras, nos dias que antecedem a vinda da menstruação, que pode até ultrapassar 2, 3 dias, ok, mesmo durante a menstruação. Agora, se a mulher não quer ter aqueles sintomas exacerbados da TPM, de andar irritada, ok, de andar inchada, dor mamária, tensão mamária, vontade de comer doces, há aqui certos cuidados. Isto é ser inteligente, não é ser restritivo, é ser inteligente. Ok? Se nós sabemos que na fase que antecede a menstruação, na fase lútea, há uma tendência para para uma menor sensibilidade à ação de insulina, então eu vou ter mais atenção àquilo que como nesses dias. E a pessoa anda bem, ok? Isso é uma opção de escolha. Se a pessoa quiser andar bem, alimenta-se bem e tem mais cuidado nesses dias. Se a pessoa, ok, não, tipo, estou por tudo e quiser comer à vontade, isso também cada um sabe de si. Então, porque antes de vir a menstruação, os níveis de estrogênio caem abruptamente. E o estrogênio é uma hormona que ela é responsável, porquê? Por regular a atividade da serotonina, que já falámos antes, a hormona da felicidade. Então, se eu tenho menos serotonina,
vou ter menos quantidade da serotonina e também de dopamina. Estão a ver aqui o qual vai ficar entornado, não é? Okay? A mulher mais triste, mais irritada, assim mais sem vontade de fazer nada, ok? E a somar a isto, ainda temos, ok, aqui uma menor sensibilidade à ação da insulina. O que é isto? Minha gente, se eu vou comer doces nesta fase, eu vou estar a aumentar o nível de inflamação e vou ter mais dor menstrual. Vou, ok, prejudicar-me a nível de mais irritabilidade. Porquê? Porque vou aumentar muito os níveis de açúcar no sangue e o pâncreas já vai ter que produzir muita insulina a mais para retirar aquele açúcar do meu sangue e depois vou ter uma quebra. Ou seja, e açúcar a mais, o que é que gera? Além de falta de energia, gera mais irritabilidade. Okay? A pessoa também fica mais agitada, a pessoa dorme pior. Portanto, e nesta fase aqui da menstruação, a mulher também já vai dormir pior por causa desta queda hormonal. Portanto, alimentação aqui na semana antes da menstruação, então é que precisa ser mais cuidadosa, ok? Nada de bebidas alcoólicas, fazer tudo para que o intestino funcione então ainda melhor nesta fase, atenção ao número de cafés, dormir a horas e alimentar-se bem, ok? Doces, ter atenção. O que é que eu costumo recomendar aqui? Epá, isto já dava outra live. O que é que eu costumo recomendar aqui? Ok, usar a questão do chocolate negro, a questão usar banana mais para o verde, já vem aqui, isto aqui já combina aqui um doce, ok, que é rico também em magnésio, que vai ajudar aqui na parte da fase lútea, ok, chamada TPM. Mas não me vou aqui alongar aqui neste tema. Outra causa para aumentar a vontade de doces, sono. Isto é mais complicado com as mães, não é? Mães que estejam aí desse lado, é verdade, ou seja, quando nós não conseguimos ter um sono completo, seguidinho, ok? E de qualidade, isto vai fazer o quê? Vai aumentar a quantidade de cortisol no nosso sangue. Portanto, dormir mal aumenta o cortisol, a hormona do stress, ok? E o cortisol, sim, vai fazer com que a pessoa tenha mais vontade de comer depois ao longo do dia. Outra questão, ao longo da noite também, durante o sono, ok? Quando nós dormimos mal, há menor quantidade, há uma queda da glicose nos níveis de açúcar no sangue, o que vai estimular a produção de uma hormona chamada grelina. A grelina vai aumentar o apetite. Ou seja, quando dormimos mal ou dormimos pouco, isso vai resultar em quê? Em termos mais vontade de comer. Porquê? Porque as hormonas da saciedade, ok, ou seja, vamos ter maior produção das hormonas que aumentam o apetite e menos da hormona da saciedade, que é a leptina. E depois também, uma pessoa que dorme pouco ou mal é uma pessoa inflamada, tem mais cortisol. Portanto, se não é possível, por questões externas, porque são mães, não é possível ter um sono ainda de qualidade, embora haja estratégias, mas ok, não dá para... Então, ainda mais importante é ter cuidados com a alimentação e exercício físico e a água. Para equilibrar mais aqui a coisa, porque senão tipo, são várias coisas ao mesmo tempo a gerar stress naquele corpo e a gerar inflamação, okay? E o corpo não aguenta sempre, o corpo vai dar um jeito, mas qualquer dia cansa. E também dormir pouco também diminui os níveis de dopamina, ok? A dopamina é aquilo que nos faz sentir motivados e confiantes e conseguimos tudo e mais alguma coisa, tá bem? Acho que falta falar aqui no stress. Portanto, para quem chegou agora, já falei como causas da vontade de comer doces: baixa concentração de serotonina, atenção ao intestino, saúde intestinal. Já falei aqui também na questão dos picos de glicose e que há várias causas que fazem aqui alterar os picos de glicose. O dormir pouco, exatamente, trabalhar por turnos. Ok, sim. O trabalhar por turnos, há aqui estratégias que também podem ser feitas. Okay? Nomeadamente em relação à melatonina, fazer suplemento ou não de melatonina, que pode aqui ajudar, e também outra suplementação para a gestão do cortisol, que já vou falar a seguir. Ok, posso falar aqui neste aqui também é rápido: desidratação e sede, ok? Portanto, garantir que bebemos água suficiente entre refeições, não se bebe às refeições, água suficiente entre refeições, pode ser sob a forma de chá, sem problema. E também verificar se é preciso colocar sal, ok? Há pessoas que fogem muito ao sal,
O que faz mal é o sal refinado. Eu sugiro o uso de flor de sal. E dependendo da situação que a pessoa me apresenta, dependendo dos sintomas que ela tem, pode fazer sentido colocar umas pedrinhas de sal se já tiver com uma insuficiência adrenal de tanto cortisol ter de tanto cortisol, ou seja, há pessoas que passam vidas, anos, ok, debaixo de stress, seja a dormir mal, seja stress mesmo emocional, correrias. E as nossas glândulas da suprarrenal, elas produzem cortisol. Mas é um bocado como o pâncreas. Tanto produz que cansa. Isto chama-se uma insuficiência da adrenal. Okay? Então a pessoa é um cansaço que não melhora com o café, a pessoa está sempre cansada, a pessoa tem de manhã mal se consegue levantar. Okay? Então aqui o sal é usado no tratamento. Ok, stress crónico. Então aqui, o que é que eu vos tenho aqui a dizer em relação ao stress? Pronto, já falámos e as pessoas têm perfeita noção que quando estão estressadas gera desconforto. Estamos desconfortáveis, certo? Então vamos querer o quê? Ir em busca de um conforto rápido, que é a comida. Pronto, né? E então, além desta questão, sabem que quando nós estamos cansadas já do trabalho, muitas vezes nós precisamos de uma pausa. Não é fome, verdadeiramente. Então, o que fazer? Deu a vontade de comer? Espera 15, 20 minutos ou 30 minutos. Entretanto, vai beber água, ou chá, vai apanhar um bocado de sol, vai arejar um bocado e depois verifica se ainda permanece essa vontade. Porquê? Porque isto é o tempo, digamos assim, de regulação das hormonas. Né? E se a pessoa se hidratar, quantas vezes? Experimentem. Tenho vontade de comer. Hidratem-se e vejam se a vontade permanece. Isto também acontece muito de manhã. A pessoa acordou, estou cheia de fome. Beba um copo de água, 300 ml ou 500. E depois diga-me se tem fome. Ok? Coisinhas simples. A gente nem precisa de ir para grandes coisas. É possível grandes mudanças na nossa vida fazendo pequenas ações. Depois, ao final do dia, o que acontece? Com o escurecer, com o escurecer do dia, vão diminuir os níveis de serotonina, que é para aumentar os níveis da melatonina, que é para a gente repousar e descansar. E, idealmente, os níveis de cortisol também deveriam diminuir com o escurecer, não é? Tipo, a pessoa está a chegar a casa, final do dia, ok? Mas que é? Ainda há os minutos para dar bem, ainda há os minutos para levar aqui a colar, ainda há para o jantar para fazer. Chega-se a casa e é outro stress. Os níveis de cortisol sobem, mas os de serotonina estão lá em baixo. Portanto, a pessoa está assim mais triste, e está cansada, está estressada, pronto, é a bomba ideal para ir comer. Estratégias para aqui. Pode-se fazer chás, recomendo durante a tarde fazerem chás que são mais adaptogénicos, por exemplo, o celeiro, ok, não queria falar marcas, mas o celeiro vende chá de ashwagandha, tulsi, são adaptogénicos, ou então de passiflora, ou então aqueles chás, que se quiserem algo mais acessível, os chás que há nos hipermercados, que é de relaxamento, sono, ok? E costuma ajudar, ok, alguma coisa, depende de qual é que é a produção de cortisol que a pessoa está a ter, e então ao longo da tarde fazer chás assim mais relaxantes. Não é para andar sempre a tomar café, senão como é que vão dormir, né? Portanto, esse tipo de chás. Depois há também suplementos, sim, que eu uso muito na prática clínica, porque mesmo com estratégias, ok, às vezes é mesmo necessário. Para ajudar aqui a parte do relaxamento, ou seja, para diminuir estes níveis de cortisol. Outra solução muito interessante é jantar cedo. Ok, a pessoa está com o apetite de comer, ok, chegou a casa e jantou. Idealmente, isto é o ideal, ok, mas temos que depois adaptar à vida de cada um. Não há dúvidas, depois não? Ok, falar aqui na questão dos fungos. Este aqui acho que é o último ponto a falar. Sobre o crescimento fúngico no intestino delgado. O que é que acontece? Ao longo da vida, nós vamos tomando, há pessoas que vão tomando antibióticos e os antibióticos vão fazer com que haja a morte de bactérias benéficas no nosso intestino.
E o nosso intestino é habitado por bactérias, por parasitas, ou seja, por helmintas, por fungos, protozoários, e está tudo certo. Nas quantidades certas, elas são benéficas. Okay? Só que o que acontece? Se eu mato com antibióticos bactérias boas e depois não há uma alimentação correta e uma reposição, porque leva muito tempo, sim, ao tratamento intestinal, após a toma de antibióticos, então o que acontece? Os fungos, e se eu continuo a alimentar-me com demasiados doces e hidratos refinados, eu vou alimentar os fungos. O que acontece? Com o antibiótico matei as bactérias boas e vou continuar a comer açúcares, hidratos de carbono simples e por aí fora e vou alimentar e os meus fungos eles vão crescer. Depois há candidíases de repetição, há micoses, okay? Há candidíase também na língua, ou seja, ter a língua toda branca e por aí fora. Então, e também há micoses de pele também. Então, aqui é preciso fazer um tratamento, porque quando temos fungos a mais no nosso intestino, isto vai gerar o quê? Uma grande vontade de comer doces. Porquê? Onde é que nós vemos bolor? Em que tipo de alimentos é que se encontra? Isto aqui tem bolor, vai para o lixo. No pão, certo? O pão assim fechado, dentro de um saco, depois vai-se ver que tem bolor, certo? Frutas, né? Então, tudo que é açúcar vai ser alimento para os fungos. Então, no tratamento para fungos e candidíases, uma das estratégias, ou seja, uma das ações a fazer no tratamento é diminuir bastante a quantidade de açúcares que entram. Eu tenho no meu Instagram, tenho lá um Reels a falar sobre esta questão. Mas é mesmo muito importante que as pessoas tenham noção, ok? Que existe isto e que é muito comum. As pessoas têm vontade de comer doces, comer açúcar, pão e têm barriga inchada, podem ter diarreia ou podem ter intestino preso, presença de candidíases que não passam mesmo com tratamento. Okay? Então estarem muito atentas a isto porque pode ser sifo. E o que é que eu vos quero aqui também para terminar? A questão da falta de nutrientes. Pronto. Ou seja, é muito comum na correria do dia a dia a pessoa até tem um peso bom, até acumulou gordura, ou seja, isso mostra que a pessoa está a comer calorias suficientes e até em excesso, mas são calorias vazias, ou seja, a pessoa não está a comer alimentos que lhe estão a trazer nutrientes, vitaminas e minerais e antioxidantes, polifenóis, o que seja. Isso é essencial. Porquê? Porque os neurotransmissores são sintetizados, okay? E precisam de ter vitaminas e minerais para haver a sua síntese. Okay? Então, quantas vezes a pessoa está em paz, parece que tem sintomas depressivos, cansaço, mau humor, irritabilidade, e isso não passa, isso são deficiências nutricionais. Vão medir os vossos níveis de vitamina D, vão medir os vossos níveis de magnésio eritrocitário, não basta ser no soro, vão medir os vossos níveis de vitamina B12, vão medir os vossos níveis de ácido fólico, ok? O ácido fólico é muito associado à parte da gravidez, mas o ácido fólico é essencial para a produção de dopamina. Eu tenho motivação para as coisas, ok? E a B6 também. Pronto, ou seja, com esta live eu quero vos aqui só transmitir que é importante se nós estarmos atentos aos sinais que nós sentimos e que a vontade por doces não é uma questão de é gulosa. Nada disso, ok? Então, a pessoa tem vontade de comer doces porque pode ser que tenha uma síndrome fúngica a nível do intestino, pode ser que a pessoa esteja desidratada, não anda a beber água suficiente, pode ser que a pessoa tenha carências nutricionais e que precisa de monitorizar e suplementar. A pessoa pode estar aqui a consumir demasiados açúcares, hidratos de carbono refinados, pode estar a alimentar-se em horas erradas, mal acordou, foi logo comer, okay? Isto de uma forma crónica não é benéfico. Pode estar a dormir pouco, a dormir mal, precisa de corrigir os seus horários de sono. O stress, sim, o stress crónico, okay? é daquelas causas que está nas doenças crónicas de hoje em dia. Porque depois o stress vai alterar a forma como comemos, a nível da mastigação, a pessoa come a correr, mastiga mal
e depois vai gerar problemas aqui, a nível digestivo e intestinal, e depois vai acordar doenças nos outros órgãos mais distantes. Infelizmente é assim. Pronto, e baixa concentração de serotonina também está aqui na base da vontade por comer doces. Ora, agradeço a todos a vossa presença. Não havendo aqui dúvidas, espero que tenha sido esclarecedor. Digam-me aí, façam, acenem ou deixem um coraçãozinho para sentir aqui o vosso apoio. E lá está, isso também estou a fazer hoje, abri aqui exceção, para estar aqui com esta luz branca a transmitir a informação ao meu cérebro de que afinal ainda é dia, e não é, ok? Portanto, agora vou ter mais dificuldade em adormecer, por causa deste cortisol a que eu me expus. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia tem impacto na nossa saúde hormonal, está bem? Acima de tudo, valorizem os sintomas que têm e vão em busca da causa para corrigirem a causa antes que se torne algo mais crónico, ok? Isto aplica-se aos homens também. Sim, claramente. A parte hormonal e de ciclo menstrual é que não, mas o restante sim. Por exemplo, ok, os homens também têm mais tendência para comer aquilo que é muito prático, não é? E então se começam também logo de manhã um café e um pastel de nata, por exemplo, passado uma hora já estão outra vez a querer comer, não é? E há muitos homens diabéticos, não é? Portanto, esta vontade de comer doces também vem daí, de se estarem a alimentar mal, das carências nutricionais. Os homens são muito expostos ao stress, têm muitas responsabilidades também, ok? Portanto, comem. E os homens acho que têm assim uma desvantagem em relação às mulheres. As mulheres ainda falam muito. Os homens, a nível emocional, deixam muito para eles, ok? Portanto, e depois, como é que vão camuflar, abafar as emoções deles? É na comida, no tabaco, na bebida, nos jogos, pronto, okay? E por aí fora. Sim, ou seja, aqui a grande maioria aplica-se também aos homens, está bem? Ora, hoje é segunda-feira, foi mesmo para começar a semana, para deixar aqui estes alertas. Qualquer dúvida também podem enviar em privado, estou sempre disponível. E vejo-vos na próxima live do próximo mês, que é abril. Ainda não sei qual é que é o tema, mas aguardem.